Olá, aluno, seja muito bem-vindo a início dessa disciplina, que é de gestão do conhecimento. Eu sou a professora Mônica e nós vamos estar juntos aí nesses 4 encontros dessa disciplina Gestão do Conhecimento. E nessa primeira, nesse nosso primeiro encontro, o tema do nosso primeiro encontro é Fundamentos sobre o Conhecimento. Então, eu sou a professora Mônica, sou formada em Administração e Psicologia e sou mestre também em Psicologia. E a gente vai, então, ficar aí juntos nesses 4 encontros desse tema tão importante no mundo organizacional, que é o conhecimento. Nós estamos aí todos os dias, tendo acesso a muitas informações, somos bombardeados, por informações de diversas fontes. E como que a gente faz, para gerar conhecimento por meio da informação? Compartilhar, o conhecimento também pode trazer uma vantagem competitiva para a organização. Por isso que é tão importante essa temática dentro do contexto organizacional e do contexto da gestão, já que a gente está falando de gestão do conhecimento. Então, a gente vai aqui trabalhar esse tema, você tem lá o livro, o texto da disciplina, tem os recursos que você já conhece dentro do seu ambiente web, o fórum, as atividades web, para que você possa também auxiliá-lo aí no estudo dessa temática. E aqui nos nossos encontros, nós vamos ter espaços para que você possa interagir, fazer perguntas, Então, eu convido você desde já a sempre participar ativamente aí desse nosso encontro. Então, lá no próximo quadro, você tem um resumo dessa unidade de ensino, a competência da unidade de ensino, que é conhecer o conceito de gestão do conhecimento, a sua importância para a gestão e para a estratégia das empresas que valorizam o capital humano. Então perceba, que a gente já tem também aí um outro conceito muito importante relacionado à gestão do conhecimento, que é o capital humano. Bom, então convido você novamente ao quadro, ainda permanecer ali, e nós vamos aqui contextualizar esse nosso encontro de hoje. Então, o acesso à informação não significa que a partir dele o conhecimento vai ser gerado automaticamente. A assimilação, a transformação da informação em conhecimento, ela se faz por meio dos indivíduos. E cada um faz, o faz de uma forma, de uma maneira muito singular, tá? E é muito importante o conhecimento dentro das organizações, porque o conhecimento leva à inovação. Então, por isso, nesse nosso primeiro encontro, essa primeira unidade aqui da disciplina, a gente vai trabalhar sobre esses fundamentos, O que fundamenta aí? Opa, voltando então. O que fundamenta esse nosso estudo sobre o conhecimento? O contexto, nós vamos falar a respeito desse contexto atual, como eu já disse ali, já mencionei, que hoje nós temos um acesso a muitas informações. Então, esse contexto também, que é um contexto de grande competitividade entre as organizações, que faz com que elas tenham que cada vez mais buscar um diferencial competitivo. Nós vamos também falar aqui da diferença entre dados, informações e conhecimento, o que vem a ser esses conceitos, como que a gente pode entender o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento, já que a gente está falando de gestão, então como que a gente pode gerir isso dentro da organização. Para isso a gente também vai abordar os tipos de conhecimento, Nós temos tipos de conhecimento que podem ser utilizados dentro do mundo corporativo, dentro das organizações. E vamos falar sobre abordagens sobre o conhecimento organizacional. Essas abordagens são teorias, são conceitos, aí desenvolvidos por teóricos, por pesquisadores, que então estudam acerca da gestão do conhecimento dentro desse contexto organizacional. Então aqui, sempre que a gente falar desse conhecimento, a gente vai pensar nessa implicação dele, dentro do mundo das organizações. Bom, e se aí, o primeiro tema ali, desses fundamentos, é justamente o contexto atual. Então vai ser sobre, ali, o contexto lá no quadro, sobre esse contexto atual do conhecimento que a gente vai então abordar primeiro aqui. E esse contexto atual, como eu disse há pouco, ele está relacionado com a capacidade que as organizações têm de gerar inovação. E a inovação, ela vem dessa capacidade de criativa, inventiva, que as pessoas têm, para sempre estar criando algo novo. Inovação significa algo novo. E por que hoje isso é tão importante dentro do ambiente organizacional, a inovação?
porque ela é a base, a sustentação aí da vantagem competitiva, né? De uma vantagem que uma organização ela pode ter frente às demais organizações que estão ali no mercado competindo com ela. Porque hoje tecnologia, qualidade de produto, né? Tudo isso, preço, né? É algo que as organizações não conseguem sustentar por muito tempo. Então, ela não consegue, ela pode ter uma nova tecnologia de produção, mas em curto espaço de tempo, né, muito rapidamente, o concorrente dela muitas vezes consegue ter acesso a isso. Isso já deixa de ser uma vantagem para ela, uma vantagem que ela tinha. Qualidade de produto também, né? Então, as empresas elas têm hoje acesso a insumos, a tecnologia, né, que equipara, né, os produtos aí em relação à qualidade. E também em relação a preço, né, porque também consigo ter acesso aos mesmos fornecedores, consigo chegar, né, num custo igual o do meu concorrente ou parecido, né, na estrutura. Então, isso ficou difícil, né, das empresas sustentarem por muito tempo, né, essa vantagem competitiva sustentável, sustentar por muito tempo esse tipo de vantagem. E a vantagem passou, então, a ser sustentada por mais tempo pela capacidade inventiva e pela inovação, né? Pela essa capacidade de estar gerando sempre algo novo. Pode ser um produto novo, pode ser uma nova forma de gerenciar a empresa, né? Pode ser uma nova estratégia. Então, essa maneira nova, essa inventividade, a gente pode chamar assim, essa criatividade, é que tem levado as empresas a se diferenciar dos seus concorrentes. E isso vem através das pessoas, né? Não vem somente através, então, da tecnologia sozinha, ela não faz isso. As pessoas têm essa capacidade e a gente vai ver como que isso se produz através do conhecimento, né? Como que as pessoas, então, conseguem chegar nisso quando elas estão dentro do ambiente organizacional. O que precisa ter para gerar inovação, por exemplo? Então, ali no próximo quadro, vamos falar desse contexto atual. Então, é um contexto de mudanças, de mudanças constantes, né? E o conhecimento, ele auxilia o homem a se relacionar com o contexto. Ele cria condições para melhorar a sua vida, a sua relação com o meio, né? Então, como nós conseguimos construir novos conhecimentos a partir dos acontecimentos que nos cercam, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, que o conhecimento, ele não vem do nada. Então, essas mudanças, né, essas mudanças aceleradas a partir do advento da tecnologia, da informação e comunicação, principalmente a partir dos anos 90, né, então, principalmente quando a gente fala também aqui do contexto do Brasil, então, até a década de 90, aqui no Brasil, não que nós não tivéssemos tecnologia de informação, já tinha, né, computadores, nós tínhamos, então, outras tecnologias aí de comunicação, né, para comunicação à distância, mas essa tecnologia ainda era uma tecnologia que era muito cara, né? Ela não tinha o alcance que tem hoje, né? Por exemplo, com a internet. Então, na década de 90, a gente vai ver a internet, ela aparecendo e sendo difundida, essa utilização dela através dessas novas tecnologias também, né? Como os computadores pessoais, mesmo, né, a gente vai ver que na questão da comunicação, foi na década de 90 também que aqui no Brasil a gente começou a ter aparelho celular, né, a telefonia celular, então a telefonia celular também intensificou essa comunicação entre as pessoas, né, então eu não preciso estar lá fixada num lugar, né, num escritório, numa residência, para poder me comunicar com pessoas que estão muito distantes. E essa tecnologia ela foi se desenvolvendo de uma forma muito rápida. E esse desenvolvimento, a gente tem que pensar assim, que ele gera essa maior acessibilidade, né, um maior acesso, vai facilitando o acesso, porque a tecnologia vai ficando mais acessível, mais barata. Então, voltando no quadro, e essas mudanças, né, tanto na tecnologia da informação, que é uma tecnologia que auxilia, então, eu processar, registrar e processar um volume grande de informações de uma maneira precisa e muito rápida, né? Então, sem falhas. Então, você imagina se é uma pessoa, muitas vezes, que está lá registrando uma determinada informação, ela pode errar, né? Ela pode cometer um erro, por exemplo, se ela está registrando um número, se ela está fazendo um registro de uma informação, né, que seja, por exemplo, escrita. Com a tecnologia, isso minimiza, né,
essa ocorrência de erros, assim. E também agiliza muito, né? Porque a informação, ela está ali e ela é processada de uma forma muito rápida. Então, tanto, né, essa aceleração com a tecnologia de informação e comunicação, né, que chegaram ao Brasil, né, aos celulares, viabilizando a comunicação pessoal sem fio. De lá para cá, quanta mudança aconteceu, né? Desde o início, quantos modelos a gente já teve aí, por exemplo, de celular. Eu lembro o primeiro celular que eu tive, que foi acho que em 1993, ele era um tijolão, né? Ele era assim super pesado, a bateria a gente tinha que tirar do celular e deixar quase um dia inteiro carregando. Então o celular é apenas um exemplo para observarmos a velocidade das mudanças ao nosso redor. Né? Então, será que essas mudanças, elas estão associadas à gestão do conhecimento? Né? Então, essas modificações, então, na tecnologia, o conhecimento, então, né, que advém também disso, né, dessa possibilidade de geração de conhecimento a partir, então, da aplicação da tecnologia, da aplicação desse processamento de informações. Bom, então, o conhecimento ele não vem do nada, né? Ele é gerado a partir de outros conhecimentos que já existiam antes dele. Bom, então o que é o conhecimento? Vamos falar disso, né? Do que é o conhecimento? Vamos lá então no próximo quadro. Para falar do conhecimento, a gente vai falar desse termo, né? O termo conhecimento. Ele origina-se do latim, cognoscere, que significa conhecer e saber. Então, o ato de conhecer, ele envolve processos mentais, né? Então, como a gente disse, nós estamos falando aqui dessa geração do conhecimento que passa, então, né, não só por uma questão da utilização de tecnologia de máquina, mas principalmente dessa capacidade humana. Então, o ato de conhecer, quando a gente pensa no ser humano, ele vai envolver essa capacidade, um processamento mental. E esse processamento mental, ele tem uma relação com a percepção, né? Quais são esses processos mentais? A percepção, a atenção, a memória, a interpretação, o raciocínio lógico, o julgamento, além de habilidades como a capacidade de planejar uma atividade ou de solucionar um problema. Então, envolvem esses processos que são estritamente humanos. Então, entende-se que a produção do conhecimento, ela pode ser pessoal e individual, né? Mas o conhecimento individual, ele pode ser transformado em conhecimento coletivo, tá? Então, o conhecimento individual, ele pode ser transformado em conhecimento coletivo. Então, veja que essa é uma questão muito importante quando nós estamos tratando do conhecimento organizacional. Porque o conhecimento organizacional, ele pressupõe um coletivo, né? A organização pressupõe ali um coletivo. E como é que vai se dar esse conhecimento coletivo? Não é somente por aquilo que o sujeito consegue criar a partir, então, da sua memória, da atenção, né, desses processos mentais que é pessoal e individual, mas a partir das interações. Então, perceba quanto que é importante também a interação para a geração de conhecimento dentro do contexto organizacional. Então, essa palavra interação, ela é muito importante, né? E a gente vai ver por que aqui. Então, vamos já falando ali no próximo quadro. No contexto atual, né, na nossa sociedade atual, o conhecimento é considerado como fator de produção, assim como a terra, a mão de obra e o dinheiro eram tradicionalmente considerados fatores de produção. Então, nós tínhamos, né, até algum tempo atrás, né, os fatores de produção, a base aí, né, era o quê? A terra, a mão de obra e o dinheiro. Mas, atualmente, como, né, eu mencionei para vocês há pouco, o conhecimento ele passou a ter uma importância muito grande. Então, não só envolve, né, o conhecimento então, das pessoas, mas também o contexto organizacional, porque então ele passa a ser considerado um fator de produção. Tá? Então, cada trabalhador, ele contribui com conhecimento, com talento, né? Transformando isso em resultados. Apresenta-se a sua dimensão individual, social e organizacional. Então, a gente viu que tem uma dimensão individual, porque passa pela questão, né, dos processos mentais ali do indivíduo,
Passa pelo social, porque ele se dá, esse conhecimento, né, que é um conhecimento coletivo, ele se dá a partir da interação, então nós temos a dimensão do social, mas também nós temos aqui a dimensão organizacional, né, porque ele então se torna um fator de produção e o conhecimento deixa de ser individual para ele ser coletivo, né, dentro do contexto organizacional. E só assim, quando ele deixa de ser individual e pelos aspectos ali envolvidos na socialização, na interação, ele passa a ser um conhecimento coletivo, organizacional, que ele pode ser tomado então como um fator de produção, né? E um fator de produção muito importante que pode fazer toda a diferença na capacidade da organização, ela se sustentar no mercado, ela permanecer no mercado, ela sobreviver. Bom, então vamos falar um pouco mais da relação do conhecimento com as organizações, né? Vamos lá então. Então você já pôde perceber aí que existe essa relação muito próxima entre conhecimento e as organizações. Então só existe organização quando seus integrantes se comunicam e cooperam uns com os outros com a finalidade de alcançar um objetivo comum. Então, a organização ela é uma estrutura onde eu vou ter diferentes recursos ali que estão organizados de uma forma para que eu consiga atingir um objetivo. Mas, por mais que eu tenha, né, esses recursos ali organizados, eles sozinhos não conseguem produzir um resultado. Então, eu posso ter lá uma universidade, eu posso ter, então, os equipamentos, eu posso ter toda a estrutura, mas eu não consigo produzir resultado se eu não tiver pessoas ali trabalhando. E essas pessoas, então, ela só vai existir quando eu tiver existe organização, quando seus integrantes, então, quando essas pessoas que estão ali trabalhando em conjunto, utilizando esses recursos, elas têm um objetivo comum. Vamos, então, voltar nesse quadro ainda. E que, então, elas se comunicam, olha aqui a interação, né? Cooperam, tá? Para alcançar um objetivo comum. Uma vez que as pessoas isoladamente não conseguiriam alcançar. Então, só existe organização porque, né, aquela estrutura ela está ali para servir para alguma coisa, né? Ela está ali para servir para o alcance de um resultado. E que, se ela não tivesse ali dessa forma, eu não conseguiria alcançar esse objetivo que eu me proponho. Então, a organização, ela existe também para isso, né? Uma empresa, uma organização, ela vai existir para isso. E ela precisa de pessoas, e as pessoas precisam se comunicar, precisam interagir, né? Então, essa é uma questão importante, que sem isso, né, a gente não consegue alcançar esses resultados. Então, ali no próximo quadro, falando de conhecimento e a tecnologia, tá? Então, por meio da tecnologia, nós conseguimos não só ter acesso à informação, mas também encurtar distâncias, né? Então, atualmente, a palavra tecnologia ela é amplamente disseminada e está presente em praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Então, também, a tecnologia ela é um fator muito importante quando a gente pensa na geração do conhecimento. Então, mudou a forma, por exemplo, a utilização da tecnologia mudou a forma de estruturação do trabalho, de gestão do trabalho, né? Então, essa possibilidade dessa interação, né, à distância, por exemplo, né, ela fez com que essa estruturação do trabalho ela se modificasse, e não só a estruturação do trabalho, né, mas a maneira de gerenciar esse trabalho. Então, homem, cultura, saberes e necessidades, trabalho, instrumentos, fazem parte da concepção de tecnologia. Como assim, professora, né? Como que a tecnologia, homem, cultura, saber, necessidade, trabalho, instrumentos fazem parte da tecnologia? Porque a gente tem muito essa ideia que a tecnologia ela está associada a equipamento, né? Então, a hardware, a software, né? Tecnologia de informação, mas a tecnologia não é só tecnologia de informação. Quando nós, então, por exemplo, produzimos, né, ou desenvolvemos uma nova maneira de realizar o trabalho, isso é uma tecnologia, né? Isso é uma tecnologia. Então, ela envolve uma série de questões. Ela pode envolver, sim, a cultura, então, porque a cultura pode influenciar essa forma de organizar o trabalho, o homem, os saberes, né, as necessidades, uma nova necessidade do mercado, do consumidor, faz com que eu estruture uma maneira de realizar o trabalho, que é uma tecnologia, né, uma nova tecnologia de realização do trabalho.
Então, voltando então nesse quadro, nós temos também que para ter sucesso e longevidade, as organizações, elas atuais devem criar, disseminar e incorporar novas tecnologias. Então, a tecnologia, ela está muito relacionada com o conhecimento e com a aplicação do conhecimento. Então, tecnologia, né, ela diz também respeito a essa complexidade desse conhecimento. Então, a tecnologia não é só computador, não é só celular, né? Mas é essa maneira como a gente pode, então, integrar esses recursos que a gente tem disponível para realizar um determinado tipo de trabalho, né? Gerar um determinado tipo de resultado também para o mercado, né? Então, as organizações, elas existem para atender uma necessidade do mercado. Agora, como elas vão fazer isso? Isso pode se modificar, né? Então, os modelos de gestão são uma tecnologia. Bom, então ali no próximo quadro, o desenvolvimento do conhecimento, né? Qual é o conhecimento que pode ser utilizado no contexto organizacional, tá? Então, se você pensar em você, você é detentor de inúmeros conhecimentos construídos ao longo da sua vida. Você traz com você, quando você vai, por exemplo, para dentro de uma organização, quando você vai trabalhar, você traz uma série de conhecimentos com você. O desenvolvimento do conhecimento, ele está intimamente ligado à convivência em grupo. Então, desde que você também nasceu, que você foi inserido dentro, né, de um contexto social, né, que esse primeiro contexto social, a família, é nessa interação, nessa convivência, né, com um grupo que nós vamos desenvolvendo conhecimento. E isso também é dentro das organizações, né? Então, a gente vai desenvolver esse conhecimento através da interação. As organizações atuais, então, elas preocupam-se com essa criação do conhecimento, com a disseminação do conhecimento, a incorporação de novos conhecimentos. Então, isso, né, que a gente vai falar do conhecimento organizacional, como que esse conhecimento ele pode ser gerado dentro das organizações. Então, as organizações que valorizam o conhecimento são são chamadas de empresas inteligentes e criadoras do conhecimento e se sustentam por meio dele. Então, são empresas que conseguem produzir inovação, né? São empresas que estão aí produzindo inovação. Então, a gente tem que pensar que as organizações, elas também não estão no vácuo, né? Elas estão inseridas dentro de um contexto, esse contexto maior, né, que é formado também pelas pessoas, as pessoas que ali chegam para trabalhar, elas já trazem também um conhecimento consigo, né? Então, como que eu vou produzir mais conhecimento dentro da organização e gerar inovação? Então, ali no próximo quadro, vamos falar dessas organizações inteligentes. Bom, a organização inteligente, então, são aquelas que são criadoras do conhecimento. E criadoras do conhecimento, né, são aquelas que dominam tecnologia de informação e de comunicação, né? Então, são aquelas que dominam tecnologia de informação e de comunicação, acreditam na inovação constante, criam condições para disseminar informações e compartilhar conhecimentos. Então, quando a gente fala assim, que dominam tecnologia de informação e de comunicação, isso não quer dizer que essa organização ela tem que dominar uma tecnologia muito avançada. Não, tem que ser aquela que é apropriada para o seu contexto, né? Então, ela dominar aquela tecnologia de informação que sirva para o contexto dela, né? Uma tecnologia que ela pode utilizar, mas que justamente vai fazer com que ela seja capaz de aproveitar as informações que ela tem para a gestão da empresa. Então, pode ser uma tecnologia simples. A tecnologia, então, como eu falei, ela não é só computador, celular. Eu fazer um registro numa planilha, né, eu utilizar, de repente, um caderno, porque é aquela tecnologia que eu tenho disponível, que é viável para a minha organização. Se eu coloco num caderno, numa agenda, né, isso é uma tecnologia. Eu estou utilizando ali uma planilha, que ela está baseada ali, né, num dispositivo que é físico, né, que não tem ali um hardware, um software, mas, né, que eu utilizo porque é essa tecnologia que é viável para a minha empresa. Então, ela domina essa tecnologia, né, e ela, não só tecnologia, mas a comunicação também. Então, porque conhecimento, ele se dá através da interação entre as pessoas, e a interação, ela acontece a partir da comunicação. Então, voltando ali no quadro,
para a gente desmistificar um pouco essa ideia de tecnologia da informação, que é algo somente muito avançado, né? Então, acredita na inovação constante, então como que ela utiliza dessas informações, como ela utiliza da comunicação para gerar conhecimento. Ela vai criar condições para disseminar também essa informação e compartilhar esses conhecimentos gerados a partir disso. Oferecem oportunidades aos gestores, criarem ambiente favorável aos trabalhadores, desenvolverem as suas competências. Então, perceba, a competência, né, ela também está muito baseada no conhecimento, porque competência, ela diz respeito a isso, a conhecimento, habilidade e atitude. E também uma outra questão importante aqui é que essas organizações, elas recompensam os trabalhadores pelo alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, e hoje se fala muito dentro das organizações da importância do capital intelectual, né? E esse capital intelectual, que está baseado no conhecimento, ele é algo muito intangível, né? A gente não consegue pegar ele, né? Você não consegue ver o conhecimento, o capital intelectual. Então, ele é algo intangível. E ele está baseado em 3 elementos, né? Então, o capital intelectual existe aí baseado em 3 elementos, que é o capital humano, que é o capital estrutural da organização e que é o seu capital intelectual, relacional, né? Não intelectual, mas relacional. Então, perceba que a palavra capital, ela nos traz essa ideia de valor, né? Então, olha só, é muito importante dentro da organização os humanos, né, as pessoas, é muito importante essa estrutura que a empresa tem, e daí na estrutura a gente pode pensar não só a estrutura física, né, mas nessa estrutura das relações, né, para que o trabalho aconteça, e também, então, nesse capital relacional, né, nessa capacidade de relacionamento e de interação. Tá? Então, tudo isso tem um valor muito importante quando a gente pensa nessa nova, né, nesse novo cenário, nesse contexto em que a gente vive, onde o conhecimento é muito importante. Bom, falei bastante até aqui, eu vou abrir agora um espaço para a gente interagir, tá? Então, aqui nesse nosso encontro, a gente vai ter alguns momentos desses de interação. Então, agora eu vou abrir um espacinho para que você, se você tiver alguma dúvida até aqui, se você quiser fazer um comentário, não precisa ser dúvida, pode ser um comentário também, você pode mandar aí pelo chat, né, através do tutor, e eu vou ler aqui no teleprompter, vou ler aqui para vocês e daqui a pouquinho eu volto. Bom, temos aqui a participação do pessoal lá do Polo de Itajubá, em Minas Gerais. Um abraço para vocês, pessoal. Professora, com a gestão do conhecimento, podemos nas empresas otimizar a construção de soluções para problemas, pois elas deixam de ser criadas a partir do zero, como tempo, e com o tempo, né, começam a acontecer de forma intuitiva sem que as pessoas se deem conta disso. Sim, pode começar a acontecer de forma intuitiva, então a gente vai ver assim, olha, de que forma então a gente pode gerenciar isso, né? Então quando a gente fala de gestão, a gente sempre está falando então de planejar, de organizar, de dirigir, de controlar, né? De sistemas de gestão, para que isso então não fique assim, né? Somente de uma forma intuitiva, porque a gente tem que pensar como que a gente pode aproveitar esse capital que é tão importante, tão rico dentro das organizações, para ajudar mais ainda na gestão e no alcance dos resultados. Então, a gente vai ver como que a gente pode, dentro da organização, fazer isso através das pessoas. Pessoal do Polo de Itajubá, novamente, o primeiro ponto importante da gestão do conhecimento é o chamado da gestão do capital intelectual. Afinal, por mais que consigamos armazenar informação, o conhecimento em si está nas pessoas. Sim, pessoal, é isso mesmo, né? O conhecimento está nas pessoas. Mas como que a gente pode, então, já que é algo intangível, né?
que a gente não pode segurar ali, então vamos falar assim, vamos pegar aqui, vamos guardar, né, perceber a qualidade, como a gente vê num produto, né, então como que a gente vai fazer para gerenciar isso, né, que é tão intangível, que tem uma relação com as pessoas, né, então é isso que a gente vai entender aqui, essa gestão, né, do conhecimento. Empresa, pessoal do Rio Grande do Sul, né? Um abraço aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Empresa de grande porte, qual a melhor forma de investir em capital intelectual, desenvolvimento interno ou buscar externo? Bom, a gente pode buscar esse desenvolvimento, quando a gente fala desenvolvimento das pessoas, né, em relação às competências, pode ser tanto interno quanto externamente. Bom, mas aqui, como eu disse, para fazer essa gestão do conhecimento dentro das organizações, isso, obviamente, que vai estar muito relacionado com o contexto de cada organização. Então, a gente pode utilizar tecnologias muito avançadas e precisar realmente, né, de um recurso externo para ser implantado isso dentro da organização, ou não, eu posso precisar de tecnologia simples, às vezes também preciso de um recurso externo, de uma consultoria, de um apoio, de alguém que tenha conhecimento para me ajudar a construir algo que possa ser aplicado na minha empresa. Então, independente, né, do porte, mas se a gente não tem esses recursos, né, ali internamente, a gente sempre pode procurar esse auxílio de fora. Então, vai depender, né? O que a gente vai ver aqui na nossa disciplina é que nós vamos entender o conceito disso, né? O conceito da gestão do conhecimento. Agora, como aplicar esse conceito nas organizações, isso vai depender de cada contexto. Então, é sempre muito importante você pensar assim, aluno, que o conceito, né, ele está ali e dependendo do contexto em que você está, se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, né, qual que é o contexto dessa organização, eu tenho que pensar de que forma que eu posso melhor aplicar esse conceito ali. Tá? Então, não é que ele serve somente, né, para um tipo de negócio ou para um tipo de situação. Nós temos que ter essa capacidade, né, intelectual, essa capacidade de pensamento, né, de produzir também esse conhecimento, que é a aplicação do conceito, tá bom? Mas legal, muito bacana a participação de vocês. Continuem participando, a gente vai ter outros momentos ali. Bom, nós vamos agora falar da diferença entre três questões muito importantes, três conceitos aí, né? A gente pode pensar eles como conceitos. Vamos lá no quadro, então. Que são os dados, a informação e o conhecimento. Então, você já parou para pensar nisso, né? Será que existe diferença? O que é dado? O que é informação e conhecimento, né? Então, eu sempre parto do seguinte princípio: se tem nome diferente, é porque existe uma diferença entre eles, né? A gente não dá um nome diferente para as coisas à toa, então eles não significam a mesma coisa. Então vamos lá no próximo quadro. Essa pirâmide, ela vai nos dar uma ideia aqui, ó. Então, na base dessa pirâmide, né, nós vamos ter o quê? Os dados. Então, nós temos os dados aqui, e os dados, quando eles são transformados, eles geram informação. Então, os dados transformados vão gerar informação, e a informação, por sua vez, ela é transformada e gera conhecimento. Então, na produção do conhecimento, né, eu posso partir lá de dados, que ao serem transformados vão me dar informações, e essa informação, quando ela é transformada, ela vai gerar conhecimento. Então, somente um dado, né, e o conhecimento está lá no topo, né, somente o dado, ele não é um conhecimento. Ele não produz sozinho o conhecimento, né, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser transformado. Quando ele é transformado, ele vai gerar uma informação, e essa informação também vai ser transformada e vai gerar um conhecimento. Então, como eu disse, o conhecimento ele não vem do nada, né? Ele já vem de algo que está ali, né? E que já foi produzido e que a partir desse processamento, dessa transformação, que ele pode então ser gerado um novo conhecimento. Então vamos entender melhor a distinção entre dado, informação e conhecimento, porque isso é muito importante dentro das organizações. Bom, então ali no próximo quadro. O que são dados, né? Segundo esses autores, o Fuld ali, ele vai falar o seguinte: os dados, eles são um pedaço do conhecimento. Eles são elementos que descrevem um evento que ainda não passou por tratamento lógico, ou que ainda não foi contextualizado. Então perceba, olha, ele é um elemento que ele vai descrever um evento. Então vamos pensar aqui num dado, né? Numa organização. Então em um evento de vendas, então olha, descreve um evento. Em um evento de vendas, os dados
podem ser o quê? A data que aquela venda foi feita, o número de itens que foi vendido, a descrição é um dado, a quantidade é um outro dado, o nome do cliente é um outro dado. Então, eu posso ter, por exemplo, na empresa, ela consegue captar, ela consegue registrar esses dados. Então, uma empresa que domina uma tecnologia de informação, ela vai ter essa informação. Então, vamos supor que eu tenho lá uma empresa grande, ela pode ter um software, né? Um software é uma tecnologia de informação. E esse software, então, vai armazenar esses dados. Mas eu posso ser uma empresa pequena, eu posso ter uma borracharia ali na esquina, né, do meu bairro. Bom, eu tenho informações, eu tenho dados, né, não informações, eu posso ter dados dos meus clientes. E eu posso registrar isso, de repente, numa planilha de Excel. A planilha de Excel, ela é uma tecnologia, eu uso ela como uma tecnologia. Ah, eu vou registrar ela numa agenda, num caderno, fazer isso manualmente, é uma tecnologia. Bom, eu vou registrar ali dados, né? Eu tenho esses dados. Então, o que acontece normalmente na gestão das empresas? O gestor, lá o administrador, quando eu tenho uma empresa, por exemplo, pequena, ele até registra os dados. Mas, né, se ele não sabe para que esses dados servem, ele começa a registrar, mas daqui a pouco aquilo toma muito tempo, ele para. Por quê? Porque ele não consegue transformar esses dados em informação. Às vezes ele até começa porque falaram para ele que é importante ele ter esses dados, mas ele não sabe como usar, né? Então, o dado em si, ele não gera conhecimento. Então, vamos ali no próximo quadro. O dado, ele pode ser transformado em informações. Então, olha só, informação, ela informa, né? Então, ela vem do latim informatio ou informare. Então, ela também tem uma relação com essa informação, mas com informar, né? Dar forma. Então, ela dá forma ao dado. Então, é um conjunto de dados logicamente selecionados. Então, ele não é um dado, não é um pedaço de conhecimento. Ele já recebeu algum tipo de tratamento, ele já tem uma lógica ali de, por exemplo, agrupamento, de seleção, né? Para realizar um determinado objetivo. Portanto, envolve a coleta, a classificação e a mescla de dados. Então, eu vou mesclar esses dados. Então, vamos pensar lá nas vendas. Eu posso, então, mesclar os dados, tornam-se informações se eles forem convertidos em quais, por exemplo, quais os itens mais vendidos, quem que é o melhor cliente em valor, qual que é a média, né, que a gente chama de ticket médio, qual que é o valor médio de compra quando o cliente ele vai na loja, quando ele consome. Então, novamente, um sistema, novamente aqui a gente pode pensar nessa tecnologia, né, de informação. Então, eu tenho lá o registro desses dados e eu tenho que fazer com que esses dados, ele me gere uma informação. Então, isso pode ser feito, por exemplo, através de relatórios, né, que vão mesclar esses dados. E eles vão mesclar esses dados a partir de uma lógica. Então, existe uma lógica para a criação desses relatórios. Então, perceba que não é um dado somente que eu registro lá, mas eu já estou gerando uma informação. Eu tenho uma informação a partir do meu cliente, eu tenho uma informação dos produtos, né? Isso vai me gerando uma informação. E isso só é possível se eu aplico uma lógica ali. E essa lógica, então, obviamente que ela vai ser construída, né, pelas pessoas que vão ali, então, colocar essa lógica na geração desses relatórios. Bom, mas para por aí? Não, né? Porque eu posso transformar essa informação em conhecimento. Então, ali no próximo quadro, eu vou transformar essa informação em conhecimento. Então, o conhecimento, ele é um conjunto de informações que se relaciona com crenças, com costume, com interação, com ação e atitude que o objetivo é atingir especificamente uma finalidade. Bom, professora, como assim, né? O que tem crença, costumes, né? Aí, em relação à geração do conhecimento, tá? Bom, a gente vai falar um pouco disso. Então, o conhecimento é algo pessoal, né? E só a partir das pessoas que ele pode ser gerado. Então, quando a gente fala que ele é algo pessoal, é porque só a partir das pessoas ele pode ser gerado. Então, vamos pensar lá na loja, né? A partir das crenças, dos costumes, da interação, das ações e da atitude que ele objetiva atingir especificamente uma finalidade. A finalidade daquela organização. Então, isso vai estar muito baseado em quais são as crenças, né, que existe ali dentro daquela organização. Por exemplo, na relação com o cliente, quais são os costumes, né? Então,
esse conjunto de informações, ele vai gerar um conhecimento quando eu aplico também essa relação, né? Então, apoia-se em dados e informações, mas sempre está atrelado a pessoas e dentro desse determinado contexto. Então, obviamente que esse conhecimento, ele vai ser produzido de uma forma diferente de empresa para empresa. Então, tornam-se conhecimentos quando cria um plano estratégico, por exemplo, para fidelizar os clientes. Então, aquela organização, ela pode produzir um conhecimento diferente, por exemplo, do concorrente dela. Por isso que a gente fala que o conhecimento, né, essa possibilidade de produção de conhecimento, de inovação, de capacidade inventiva, passa por essa criação humana, né, por esse que é algo do pessoal, né, pessoal da pessoa, e tem essa possibilidade de eu fazer isso de uma maneira diferente do que o meu concorrente. Às vezes ele está usando a mesma tecnologia, ele tem o mesmo tipo de produto, ele tem, né, o mesmo preço, só que eu faço diferente, né, porque eu posso utilizar os dados, as informações e gerar um conhecimento a partir daquilo que eu acredito, dos costumes da minha empresa, da cultura daquela organização, para produzir um conhecimento que vai diferenciar essa organização da outra. Então, a fidelização, ela está associada, né, a uma crença, acreditar que a fidelização é algo importante, que tem por finalidade, né, garantir o sucesso da empresa, né? Então, isso, por exemplo, pode ter a ver com isso que a gente falou aqui, desse exemplo de vendas. Então, ali no próximo quadro, falando então da transformação do dado, da informação em conhecimento, a gente tem lá, em primeiro, a gente tem o dado, que é um elemento isolado, que faz parte, então, aí da realidade, né? E esse dado, ele, então, é categorizado, contextualizado, agrupado de uma forma lógica, ele se transforma em informação. E essa informação, né, para ela gerar conhecimento, são necessários outros elementos, a interação, a crença, os costumes, e que tudo isso seja encaixado em um contexto para atingir uma finalidade. Então, e é do conhecimento, né, que vem a competência. Tá? Então, aqui a competência, ela vem do conhecimento. A base, né, da competência é o conhecimento. Competência, conhecimento, habilidade e atitude. E é a partir disso que a gente consegue, então, gerar inovação, a partir do conhecimento. Então, o que é importante, né, a gente saber aqui? Que a informação, ela é estática, né? Então, como eu disse, olha, a informação ela é estática. Lembra lá daquela situação onde, por exemplo, a pessoa, o gestor, ele sabe que é importante, né, ele registrar alguns dados. E ele, então, pode até pegar esses dados e, no final do mês, ele produzir um relatório. Então, um relatório que vai ser um relatório gerencial. Vamos pensar nos dados financeiros. Então, a quantidade de vendas, o quanto que ele faturou, quais foram as despesas que ele teve. Mas isso, então, está logicamente ali estruturado dentro de um relatório. Está separado, o que é custo fixo, custo variável, né? Está separado ali, então está logicamente organizado. Só que se ele não consegue fazer a leitura disso, né, essa informação ela é estática, ela sozinha por si só, ela não produz conhecimento. Então, voltando ali no quadro, e por isso que muitas vezes o gestor ele deixa aquilo para lá, né? Ele acaba não utilizando, porque ele não sabe como transformar isso em conhecimento. Para transformar em conhecimento, precisa de ação para solucionar um problema. Então, você tem aí também, no livro texto da disciplina, uma situação que serve como exemplo para você pensar isso, que é o rompimento das barragens lá em Minas Gerais. Então, como que eu posso transformar dados, né, em informação e na solução de um problema, né, gerar conhecimento ali para solucionar problemas. Então, dentro da organização, eu posso ter uma série de problemas que eu preciso solucionar. Então, quando os dados eles são organizados em categorias, ele pode gerar informação. Será que a empresa ela sabe utilizar bem os dados e as informações para melhorar a tomada de decisão? Porque a gente toma decisão em cima de informação dentro das organizações, né? A gestão se faz com informação. O conhecimento, então, ele faz parte
do patrimônio organizacional, percebe? Porque ele é muito valioso, essa possibilidade, então, de gerar conhecimento, essa possibilidade, né, de eu produzir conhecimento, de eu conseguir transformar, né, dados e informações em conhecimento. Bom, a gente está chegando aqui também num outro momento, né, aqui do nosso encontro, que eu vou abrir mais um espaço para perguntas, porque eu quero saber até aqui, como é que está para você? Tá tudo bem? Você tem alguma dúvida? Você quer novamente fazer um comentário? Então, antes que a gente passe para o próximo tópico, que é bem interessante também, que a gente vai falar dos tipos de conhecimento, eu quero abrir esse espaço para a gente poder interagir mais um pouco. Vamos lá, então. Bom, pessoal, já temos aqui algumas perguntas. O pessoal lá de Itajubá, novamente, lá de Minas. Professor, uma boa gestão do conhecimento, ele pode gerar uma mudança na cultura organizacional de uma empresa a longo prazo? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque você percebe que essa boa, né, gestão aí do conhecimento, a produção de conhecimento, ele vai também alterando ao longo do tempo as crenças, né? A gente pode pensar nas crenças e nos costumes. Esse exemplo simples que eu dei em relação ao registro das informações na organização, então eu passo a acreditar que aqueles dados que eu estou registrando ali, eles são muito importantes, que eles podem ser transformados em informações e que isso, né, tem ali um conhecimento muito rico a respeito do cliente, a respeito né, dos processos da minha empresa, que podem ser utilizados ali no ambiente organizacional. O pessoal do Rio Grande do Sul está perguntando o seguinte: como trabalhar desenvolvimento pessoal em uma empresa, reter talentos para não perder o conhecimento das pessoas? Olha que interessante, né? Porque é trabalhando aí com a gestão de pessoas, trabalhando com uma boa estrutura, né, de gerenciamento das pessoas, que seja ali alinhada em todos os seus processos, né, no processo tanto de recrutamento, seleção, no processo de avaliação de desempenho, que esteja muito bem amarrado, né, o desenvolvimento e tudo aquilo que a empresa faz também para reter essas pessoas. Então, com isso, ela consegue ter ali produzir, né, essa questão de poder reter e gerar conhecimento dentro da organização, não perder, né, esse conhecimento também gerado. No contexto atual, o pessoal da Bahia, um abraço aí para o pessoal da Bahia. No contexto atual, você acha que as empresas estão realmente preocupadas com o conhecimento dos seus colaboradores e com a sua disseminação? Eu acho que estão, né? Eu acho que elas estão preocupadas, sim. Obviamente que as organizações, elas têm os seus objetivos, então a gente não pode pensar assim que somente elas estão preocupadas no desenvolvimento do conhecimento pessoal de cada um. Não, esse conhecimento pessoal, ele é importante, mas dentro do contexto organizacional, ele se torna importante e imprescindível quando ele é aplicado para gerar resultados na organização. Então, obviamente que nós temos um foco dentro da organização. E, às vezes, esse foco ele não está totalmente alinhado com os objetivos das pessoas. Então, a gente pode ter essa discrepância entre o que é, né, o objetivo de desenvolvimento ali dos seus conhecimentos, né, das suas potencialidades, e aquilo que a organização tem interesse também, e que ela consegue absorver, que ela quer aplicar, né, para gerar os resultados ali organizacionais. Professora, como a gestão de conhecimento pode influenciar no turnover de uma organização? Pessoal lá do Polo de Caruaru, em Pernambuco. Então, um abraço para vocês ali de Caruaru. Turnover, né? Turnover é a rotatividade de pessoal. Então, é o giro, né, de pessoal. Quantas pessoas entram e quantas saem da organização. Então, acho que isso é um cuidado muito grande também que as organizações precisam ter quando elas têm essa preocupação com a geração de conhecimento. Obviamente, pessoal, que a gente deve pensar que isso não está, assim,
separado, né, de um contexto. Então, dependendo também do tipo de organização, do setor, às vezes a gente tem características, né, de um determinado setor que levam a essa rotatividade muito grande de pessoas. E, às vezes, essa rotatividade ela pode ser até benéfica para a geração de conhecimento, para a inovação, né? Porque permite eu arejar, né? Assim, o conhecimento de dentro da organização, trazer sempre pessoas novas que tenham outras experiências. Então, vai depender muito, né? Mas, via de regra, né, essa questão do turnover, ela pode ser muito prejudicial porque é justamente isso, né, essa grande rotatividade pode indicar que eu tenho algum problema em relação à retenção de pessoas. E se eu não consigo reter, às vezes isso vai realmente atrapalhar essa geração do conhecimento em função que o conhecimento só se dá a partir da interação, como a gente disse, né? Então essa interação ela fica prejudicada. Então nisso a gente tem que tomar cuidado e analisar a situação como um todo, não, né, esquecendo do contexto, tá? Não esquecendo do contexto, às vezes do setor, daquela organização onde ela está inserida e verificar se aquela rotatividade é algo característico do setor. Tá? Bom, então vamos seguir que a gente vai falar agora dos tipos de conhecimento. Vamos lá então no quadro. Bom, falamos aqui dos tipos de conhecimento, né? Relaciona-se às fontes de conhecimento tácito e explícito, que são as possibilidades para a utilização desses dois tipos de conhecimento. Então, os conhecimentos tácitos e o conhecimento explícito. A gente vai falar deles aqui bastante, né? Mas a gente vai começar falando a respeito dos paradoxos. Então, ali no quadro, ainda lá no quadro, então, o que tem a ver, né, os paradoxos com o conhecimento na organização e na atualidade? Então, paradoxos, né, ele tem a ver com a seguinte questão: quanto maior a turbulência, mais complexo se torna o mundo e maior será a ocorrência de paradoxos. Então, a turbulência, ela tem uma relação com o quê? Com a aceleração das mudanças, né? Quanto mais aceleradas essas mudanças, mais turbulento fica o contexto. E a mudança acelerada, ela vem da maior competição entre as organizações, que não é somente, né, local, mas que a gente está em um contexto mais globalizado, a globalização mais intensificada. Então, isso deixa, né, o ambiente de negócios mais turbulento. Então, quanto maior a turbulência, mais complexo se torna o mundo e maior será a ocorrência de paradoxos. As empresas bem-sucedidas, além de enfrentarem os paradoxos, elas conseguem tirar vantagens deles. Então, isso quem fala, né, é o Takeuchi e o Nonaka. Eles vão falar isso, né, que as empresas que são bem-sucedidas, elas conseguem tirar essa vantagem dos paradoxos. Então, os paradoxos são as contradições, né? Então, questões contraditórias que estão ali, que são que não podem ser conciliáveis, né, mas que estão ali presentes. Então, o paradoxo, ele se define-se pela existência simultânea de duas realidades opostas e aparentemente irreconciliáveis. Então, essa palavra que aparentemente, ela é importante, né, porque parece ser irreconciliável. Por isso, né, que os autores aqui vão falar que aquelas empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem tirar vantagem disso que aparentemente poderia ser algo que não daria para conciliar. E aqui a gente tem um exemplo, para a gente falar dos paradoxos, da razão e da emoção. Então, são duas coisas separadas, né, razão e emoção. Principalmente no cenário organizacional, a gente pode pensar que sim, né, porque a gente fala assim, olha, a gente tem que agir com a razão, né, e muitas vezes dentro das organizações fala assim, deixa a emoção de lado e pensa racionalmente. Bom, não tem como a gente separar, né? Nós somos humanos e não tem como a gente falar assim, não vou sentir, né? Então vou deixar a emoção de lado, vou deixar lá em casa e vou vir para a organização e vou pensar só racionalmente. Então, aparentemente, elas parecem ser irreconciliáveis, né? Parece que a gente não consegue conciliar razão e emoção. Mas não, né? Elas tanto são que nós as temos, né? Na nossa vida, né? Na nossa maneira de agir, na nossa forma de ser, a gente está sempre lidando ali com a razão e com a emoção. Bom, então, ali no próximo quadro, nós vamos falar de um outro aspecto importante e que tem a ver com a geração do conhecimento, que é a dialética. Então, o que é a dialética, né? Vamos pensar aqui o que é a dialética. As empresas que enfrentam os paradoxos, elas são chamadas de empresas dialéticas. Então, a dialética, ele é um modo, a gente pode entender como um modo de raciocínio que enfatiza duas características úteis para compreender a complexidade do mundo atual.
que é a percepção de mudança permanente e a identificação dos opostos. Então, nós estamos constantemente em mudança, em movimento, né? A percepção dessa mudança, que as coisas mudam. Então, assim, eu posso ter ali um conhecimento, né? Eu posso saber sobre determinada coisa, mas que esse conhecimento, ele não é permanente, né? Ele pode mudar. E a identificação dos opostos, então, dos paradoxos, tá? Então, pela lógica dialética, a negação da tese pela antítese provocará a síntese, um movimento permanente de criação de novo conhecimento. Então, pela lógica dialética, um novo conhecimento, como a gente já falou, ele não parte do nada, ele parte de uma tese. O que é essa tese? Uma ideia. Né? Então, uma ideia, um conhecimento sobre algo que eu já tenho, que eu já sei como é. Né? Então, pense na tese como uma ideia, como uma maneira de pensar. Quando nós negamos a tese, a gente vai para a antitese, né? Então, que é a antítese, é o oposto, a contradição. Então, quando nós pensamos numa ideia e depois nós pensamos no contrário dela, nós estamos falando aqui da antítese. E a antítese, né, no oposto, pode aparecer, então, a partir no contraditório, né, e tudo mais. Então, a partir disso, de eu pensar numa tese e no oposto dela, eu posso chegar, então, num novo conhecimento. Pode aparecer a partir daí a síntese. Então, de questões que são contraditórias, né, eu posso chegar ali num novo conhecimento. Um novo conhecimento é gerado. Bom, então, esse novo, né, conhecimento é gerado. E isso vai acontecer na nossa rotina em um movimento espiral, né? Isso está sempre acontecendo. Para que a gente gere um novo conhecimento, a gente tem, né, que abrir mão de algo, né, de pensar ou de uma ideia que até então a gente tinha. E quando a gente, então, vai pensar de uma forma diferente, a gente está falando aí do diferente, e esse diferente pode ser um oposto, algo que parecia ser contraditório com aquela ideia, mas que quando, então, a gente começa a considerar essas duas possibilidades, a gente pode chegar numa terceira, né? Numa terceira conclusão ali, que não é nem a tese e nem a antitese, né? Nem a antítese, mas num novo conhecimento. E é assim que o conhecimento é gerado. Então, quando eu tenho abertura para isso dentro da organização, eu posso, então, também produzir, né, essas empresas dialéticas são justamente aquelas que dão espaço para isso, né, para que a gente possa pensar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira contraditória e, a partir disso, gerar um novo conhecimento. Então, vamos falar um pouco agora do conhecimento, desses tipos de conhecimento, né, do conhecimento tácito e explícito, já que a gente está falando dessas ideias, né, aonde estão as ideias, aonde está esse conhecimento. Nós temos o conhecimento, que é o conhecimento tácito. O que é esse conhecimento tácito? É um conhecimento pessoal, um conhecimento subjetivo, particular, difícil de visualizar e, às vezes, de ser explicado. Então, em relação ao conhecimento tácito, a gente tem lá, então ele é, né, pessoal, a gente tem as percepções, nós temos as nossas ideias, as experiências, os nossos valores e até mesmo as nossas emoções. Então é algo que a gente conhece, muitas vezes é algo que a gente sabe, mas que às vezes a gente não sabe explicar por quê, né? Por que que eu sinto daquela maneira, por que que eu percebo determinada coisa de uma forma e outra pessoa percebe de outra. Então, a gente até tem aquele conhecimento, né? Mas muitas vezes a gente não sabe explicar, às vezes é difícil de falar sobre ele, né? Porque a gente não encontra palavras para falar. Então, é um conhecimento muito pessoal, né? E esse conhecimento está lá com as pessoas. Bom, então vamos falar agora do outro tipo de conhecimento. Vamos lá no quadro. O conhecimento explícito, o nome ajuda a gente a pensar, né? Porque explícito é aquele que é explicitado, então é aquele que está manifestado. E dentro das organizações, quando a gente pensa no conhecimento organizacional, a gente vai ter o conhecimento tácito, que está lá nas pessoas, mas nós temos também o conhecimento explícito. Esse conhecimento explícito, ele está ali presente através das práticas e políticas que a organização tem e que podem estar expostas, né, em documentos,
podem ter procedimentos, informações, documentos, né? Então percebam que esse documento, que esse conhecimento explicitado, explícito, ele está manifestado, né? Ele pode ser manifestado por meio de palavras, por meio de números, né? Que todos podem ter acesso, que podem ser utilizados, que podem ser compartilhados. Então é diferente do conhecimento tácito. Mas os dois são muito importantes, né? Os dois são muito importantes dentro desse contexto organizacional. Né? Então, para a geração do conhecimento organizacional, nós vamos ter, né, que levar em consideração esses dois tipos de conhecimento. Então, ali no próximo quadro, o conhecimento tácito explícito, o conhecimento não é explícito ou tácito, mas é tanto explícito quanto tácito. Né? Então, tanto Takeuchi Nonaka, eles vão falar isso. Olha, o conhecimento a gente não vai dividir eles. Por que a gente não vai dividir? Porque esse conhecimento, tanto o explícito quanto o tácito, né, que é o conhecimento que está dentro das organizações, ele vai estar presente o tempo todo, né, porque as pessoas, elas estão ali, elas estão, né, interagindo dentro da organização, elas estão criando, né, esse conhecimento explícito e, ao mesmo tempo, elas estão fazendo isso também a partir desse conhecimento tácito que elas têm. Então, isso é um paradoxo, pois o conhecimento é inerentemente paradoxal. Porque ele é formado por aquilo que parecem ser dois opostos, né? Aquilo que a gente não pode ver, que a gente não pode perceber, né? Que está ali nas pessoas, muitas vezes, como a gente falou, percepção, emoções, né? Experiências pessoais, mas também aquilo que está claro, que está explícito, né? Que está manifesto. Então, né? É um paradoxo também, mas que está ali e que aparentemente parece inconcebíveis, inconciliáveis, mas que está aí. Então, primeiro, precisa sair da dimensão estritamente individual para que possa ser compartilhado no coletivo. Né? Então, ele precisa sair dessa dimensão estritamente individual. E essa dimensão individual, ela é rica e ela é importante. Né? Ela ajuda na geração do conhecimento, mas ela só vai ajudar ali na esfera organizacional quando ela sai dessa dimensão somente do individual. A gente precisa saber, né, o que as pessoas percebem, quais são as ideias que elas criam, né, o que elas sentem, né, e como que isso pode auxiliar a organização na resolução dos problemas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo que vocês têm no livro, lá do rompimento da barragem, será que isso, né, que está ali no conhecimento das pessoas, né, que vivenciaram aquela situação, como que isso, né, esse conhecimento tácito, né, que existe ali, ao ser compartilhado, ao haver essa interação, ele pode, então, construir um conhecimento novo que pode ser explicitado, né, e que pode auxiliar, por exemplo, na gestão, né, dessas organizações que estão envolvidas aí na gestão das barragens, podem auxiliar a que essas pessoas, né, que estão envolvidas ali naquele problema possam criar soluções, então criar um novo conhecimento, criando soluções para os problemas, né, para que esses problemas não aconteçam novamente ou até mesmo para minimizar os impactos daquilo que já aconteceu. Né? Então, perceba que o conhecimento tácito, ele é algo muito rico, né, e que ele pode gerar essa riqueza dentro, quando a gente pensa no contexto organizacional, quando ele consegue ser compartilhado. Então, por isso que a importância da gente criar mecanismos de gerenciamento disso dentro das organizações. Tá? E a gente vai falar agora, então, dessa abordagem sobre o conhecimento organizacional. Então, a gente veio falando aqui da criação do conhecimento e agora a gente vai falar dessas abordagens, que a abordagem, a gente pode pensar o seguinte, nada mais é do que a teoria, né? Do que uma abordagem, de uma teorização a respeito do conhecimento organizacional. Então, vamos lá no próximo quadro. E para falar disso, a gente vai falar da aprendizagem, né? Então, a gente vai aqui também falar a respeito de algumas teorias que foram desenvolvidas a respeito da aprendizagem. E a gente vai falar da aprendizagem individual. Então, aprender, o aprender ele faz parte da natureza humana. A gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a aprender, né, algumas coisas. Então, quando você realiza algo melhor do que fazia antes, né, pode-se dizer que houve o aprendizado. Então, desde o início das nossas vidas, a gente está aprendendo.
toda mudança que influencia ou produz em você uma mudança em seu ambiente psicológico significa aprendizado. Então, o que é esse ambiente psicológico, né? A gente pode pensar aqui que é na sua capacidade de sentir, de pensar, de agir, né? Então, isso significa que houve uma aprendizagem. Quando acontece uma mudança, uma modificação, que não é somente num conhecimento novo, né? Mas é também uma transformação dessa capacidade de sentir, né? De você sentir as coisas de uma maneira diferente, tá? Então, quando acontece essa mudança, significa que houve um aprendizado. É por meio da aprendizagem que você vai percebendo o mundo e a sua relação com ele. Então, a aprendizagem, ele é um tema muito complexo, porque ele envolve a singularidade de cada um, como cada um percebe, como cada um registra aquilo que percebe, né? Como registra o mundo à sua volta, como que essas questões vão ficando registradas para cada sujeito e vão compondo aí o que é cada singularidade, né? Porque cada indivíduo é único, é diferente um do outro, justamente porque está nele também ali constitui essa sua aprendizagem, que é muito singular. Em função disso, né, que a gente percebe o mundo de uma maneira diferente, a gente registra isso fica registrado em cada um de nós de uma forma diferente, e isso vai interferir na nossa forma de atuar no mundo, nossa forma de agir, de perceber. Bom, existem então diferentes teorias que tratam da aprendizagem, né? A gente tem várias teorias que tratam sobre isso. Você, no seu livro texto da disciplina, você tem algumas dessas teorias e a gente vai falar aqui de dois modelos, né? Quando a gente está falando então da abordagem, a gente está falando de dois modelos teóricos também, tá? A gente está falando de modelo teórico, a gente vai falar aqui de dois deles em relação à aprendizagem individual. Então, ali no quadro, né, aprendizagem individual. Na literatura psicológica, existem diferentes teorias da aprendizagem. A gente vai falar da teoria do Vygotsky, que é um russo, né, que foi um psicólogo russo, e o Vygotsky, ele tem esse modelo que é chamado de modelo cognitivo. Ele entende a aprendizagem como um modelo interno de processamento de informações. Então, o cognitivo envolve a nossa capacidade de pensar, de memorizar, né, de ter atenção, ou seja, precisamente interno, né? E esse processamento, então, ele leva ao aprendizado. Então, o Vygotsky, né, que foi um psicólogo russo, ele é considerado como um autor interacionista. Por quê? Né? Porque para ele a aprendizagem acontece por meio da relação da pessoa com o seu ambiente externo. Ele vai falar que a criança, né, o indivíduo, ele vai aprender a partir da sua interação com o ambiente externo. Ele não vai aprender, né, isolado, né? Ele aprende a partir dessa interação, por isso interacionista. Então, ele vai falar que a aprendizagem ela vai acontecer de fora para dentro. Então, as nossas funções superiores, para que elas possam ser desenvolvidas, né, que é a atenção, a memória, tudo isso, ela vai, então, ser influenciada pela essa vivência que a gente vai tendo com o ambiente externo. Então, a vivência com os outros, né, com as outras, a interação com as outras pessoas vai ajudando, então, o indivíduo a aprender. Bom, nesse quadro ainda, nós temos ali uma outra abordagem, que é o modelo behaviorista. O modelo behaviorista, que é do Skinner, que também é um autor muito importante dentro aí da psicologia, né? O Skinner, então behavior significa comportamento, né? Comportamento, né? Que é um termo então aí em inglês, né? Então o comportamento. O comportamento para o Skinner, ele vai falar que o comportamento advém, né? Ele é aprendido na interação também entre a pessoa e o seu ambiente. Então, o organismo, né, a pessoa, ela vai reagir ao meio e vai, então, ter uma resposta, né? O organismo reage àquele meio e vai tendo respostas. As respostas, ele vai dizer, produzem uma alteração no ambiente e, consequentemente, essa alteração, então, no ambiente vai retroagir sobre o indivíduo, fazendo com que ele aprenda novos comportamentos e que novos comportamentos apareçam. Então, modificando o ambiente, ele acredita, então, que modificando o ambiente, ou modificando o comportamento. Tá? Então, o Skinner, ele vai entender que
que essa aprendizagem ela vai acontecer dessa forma, né? Na interação também com o ambiente, o indivíduo ele vai ali modificando esse ambiente e vai então tendo respostas também desse ambiente e que isso vai produzindo novos comportamentos. Então tem a questão do estímulo-resposta, do reforçamento, né, dos comportamentos a partir dessa interação. E é assim então que o indivíduo vai aprendendo. Então, ali no próximo quadro, vamos falar um pouco da aprendizagem organizacional. Esse modelo que pensa, então, como que a organização, para pensar, né, como que a organização, como acontece a aprendizagem dentro da organização. Então, existem duas abordagens aqui, que é a aprendizagem organizacional e que são as organizações que aprendem. Então, na aprendizagem organizacional, nós vamos ter que a base do conhecimento e experiências vivenciais que estão na memória da organização. Então, a aprendizagem organizacional é a base do conhecimento e experiências vivenciadas que estão na memória organizacional. Então, são as experiências das pessoas, os conhecimentos coletivos, né, que estão aqui nessa base da aprendizagem organizacional. Então, é a capacidade de manter ou aperfeiçoar o desempenho com base na experiência adquirida. Então, a aprendizagem organizacional são as pessoas que criam mecanismos que vão agir ali na aprendizagem das organizações. Quando as ações são modificadas, então isso ocorre a aprendizagem, tá? Então, é a capacidade de manter ou aperfeiçoar o desempenho, né, na experiência adquirida, com a experiência adquirida, né? E isso vai se dar também ali a partir das vivências, das experiências, né, que estão ali nessa memória da organização. Nós temos também uma outra abordagem que vai, então, falar a respeito das organizações que aprendem. Então, vamos lá no quadro. As organizações que aprendem é uma abordagem que é muito utilizada por consultores, né? Então, os consultores pensam assim a respeito das organizações, né? Das organizações, então, que aprendem. A gente tem aqui também um autor muito importante, que é o Peter Senge, que ele, então, escreveu um livro que se chama Quinta Disciplina, e a gente já vai falar disso. Então, nas organizações que aprendem, no coração da organização que aprende está a mudança de mentalidade. Então, eu tenho lá a mudança do modelo mental. Então, eu tenho a aprendizagem individual, mais a aprendizagem organizacional. Então, o Peter Senge, ele, então, desenvolveu, né, esse conceito aqui da quinta disciplina. Ele vai falar, para chegar ao pensamento sistêmico, é necessário construir uma visão compartilhada. Então, a organização, ela aprende a partir da aprendizagem individual e mais da aprendizagem organizacional. E a quinta disciplina, são as 5 disciplinas aí do Peter Senge, ele vai falar, a primeira delas é o pensamento sistêmico. Então, esse que ele vai chegar aqui, para chegar ao pensamento sistêmico, né, é necessário construir uma visão compartilhada. O que é esse pensamento sistêmico, né, que é o mais importante aí? É agregar os demais pensamentos no todo. Então, não é somente, né, um pensamento, mas pensar essa questão do pensamento dentro da organização como um sistema. Então, que está em constante interação, né, em constante influência ali um do outro. Então, voltando ali no quadro, então eu tenho o pensamento sistêmico, eu tenho o pensamento sistêmico, na segunda disciplina ele vai falar que é o domínio pessoal, a terceira são os modelos mentais, a quarta é a construção de uma visão compartilhada, e a quinta é a aprendizagem em grupo. Mas ele vai falar que a mais importante aqui é o pensamento sistêmico, que é necessário construir essa visão compartilhada a partir do pensamento sistêmico. Bom, aluno, eu gostaria então de passar ali no quadro uma atividade de interação aí com você. Eu vou pedir, então, para que você pense na seguinte situação. Pense em você enquanto futuro gestor dentro das organizações. Que ações poderiam ser pensadas para compartilhar os conhecimentos tácitos e explícitos, gerando, assim, novos conhecimentos?
Qual que é o papel no que diz respeito à valorização de um contexto de aprendizagem dentro das organizações? Eu vou propor essa reflexão para você, eu vou dar alguns minutinhos para que você possa pensar e que você possa então retornar, né, com as suas contribuições e depois logo na sequência, se você também tiver alguma dúvida, algum comentário, pode então também compartilhar, que daqui a pouquinho eu volto. Bom, nós temos bastante perguntas. O pessoal de São Paulo está perguntando o seguinte: professora, a síntese é obrigatoriamente originado através da tese e da antítese? No pensamento dialético é assim que a gente vai considerar, né, que esse novo conhecimento ele é gerado a partir dessa relação entre a tese e a antítese. Bom, vamos lá para uma próxima pergunta, professora. Como lidar com o capital intelectual dentro das organizações? Quando estes mudam de comportamento, que atitude deve ser adotada para esse profissional não contamine os demais? Paulo lá de Teixeira de Freitas, um abraço para o pessoal de Teixeira de Freitas. Bom, então eu estou considerando aqui que você está equiparando o capital intelectual com a pessoa, né? Então, assim, quando a gente tem, né, obviamente, ali alguma situação de relacionamento que está complicado entre as pessoas, ou que tem alguém, né, que está contaminando ali o ambiente, obviamente que a gente tem que tratar disso, né? Muitas vezes conversando com essa pessoa, orientando, vendo o que está acontecendo, né? Então, obviamente que isso pode interferir, né, na possibilidade de geração de conhecimento dentro da empresa, porque o conhecimento, como a gente disse, ele é gerado na interação. E se essa interação está prejudicada, a gente tem que cuidar disso primeiro, para que seja possível, né, a geração do conhecimento. Como uma outra pergunta do Paulo de Pindamonhangaba, como o conhecimento tácito ele pode ser mais amplamente utilizado na organização de forma que o colaborador sinta-se cada vez mais valorizado e motivado a buscar o conhecimento formal e explícito? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos, né? A gente tem que criar oportunidades para que isso seja feito. A pessoa precisa ela ter também uma confiança, né? Ter um ambiente onde ela sinta confiança para ela poder compartilhar, né, as suas percepções, as suas emoções, né, aquilo, então, as ideias que ela tem. Então, a gente tem que criar essas condições, espaços, né, dentro da organização para que isso aconteça. Então, esses espaços não precisa ser um espaço físico, né? Pode ser reuniões, podem ser essas oportunidades de interação. O pessoal de Itajubá está fazendo também uma pergunta interessante. Professora, trabalhar nas empresas com diferentes gerações, X, Y, Z, proporciona à gestão de conhecimento uma maior riqueza? Bom, a gente pode pensar que sim, né? Porque nós temos a influência, né, nas gerações também de uma percepção de mundo diferente, às vezes em relação à cultura, né, a forma de ver o mundo, porque nós modificamos a nossa forma também de ver o mundo com a nossa idade, né? A gente não enxerga mais o mundo como a gente, por exemplo, uma pessoa adulta, como ela enxergava quando era criança, quando era adolescente. Então, a interação também das diferenças, ela é muito rica, né? Ela pode, então, proporcionar esses diferentes pontos de vista, diferentes percepções, sentimentos, né? Mas a gente precisa ter espaço para que isso aconteça de uma forma respeitosa, de uma forma que as pessoas se sintam confiantes para isso. Pessoal de Pindamonhangaba,
Como não desmotivar um colaborador que tem muito conhecimento, a empresa não aproveita, inclusive por medo de perder um cargo? Bom, então a gente está falando de um contexto específico aí, e a gente tem que cuidar dessas questões que podem produzir medo e falta de confiança. Então, muitas vezes, as pessoas, quando elas não têm claramente informações dentro da organização, elas podem produzir, né, essas ideias, né, fantasiar alguma coisa, e isso pode criar barreiras aí no processo, né, de produção de conhecimento, porque cria barreira no processo de interação com as outras pessoas. As pessoas vão reagir àquilo que elas estão imaginando que está acontecendo. Então, sempre a comunicação é um fator extremamente importante dentro da organização. Tem uma outra pergunta que é do Polo de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Um abraço, pessoal. Como a empresa pode investir no conhecimento do colaborador, a exemplo de investimentos em pós, MBA, etc., sem correr o risco de perdê-los para a concorrência? Bom, isso é um risco. A gente nunca vai ter garantia, né, de que a gente não vai perder para a concorrência. O que a gente pode fazer é tentar minimizar esse risco, dando oportunidades para que a pessoa fique dentro da organização, para que ela possa aplicar o conhecimento dela ali, para que ela se sinta valorizada. Essa valorização, muitas vezes, não é uma valorização financeira, né? Mas ter um bom ambiente de trabalho, ela se sentir valorizada, né? Valorizada no seu conhecimento, ter espaço para trabalhar. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa sinta, né, essa vontade de permanecer. Bom, pessoal, vou agradecer muito a colaboração, a participação de vocês aí para a nossa aula, e a gente se encontra, né, na nossa próxima unidade. Até mais!